Oi, gente, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Muito bom poder estar aqui mais uma semana para juntos partilhar da palavra e poder conversar um pouco sobre ela. Eu te convido nesse momento, onde quer que você esteja, quando você estiver, a curvar sua cabeça ou mesmo fazendo o que você está fazendo, tentar focar em Deus em oração. Agora, por favor. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo privilégio que a gente tem de poder partilhar dela e aprender dela. Obrigado pelo acesso que temos e a liberdade que temos de manuseá-la. Eu imploro que no nome de Jesus seja o teu Espírito Santo quem nos convença e que seja Ele mesmo quem traga para nós esclarecimento, verdade, transformação. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo, para a glória do Teu nome e para a transformação do mundo, é que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava vindo pela 78 e num dia desses, e aí um trânsito do meu lado, muito grande. Aí, claro, imaginei que era alguma coisa, porque não era um horário de rush, né? E, nossa, quando eu estava passando do lado de cá, do lado da pista contrária, tinha um carro pegando fogo no acostamento, perto de mim, assim, né? Perto do lado de cá, da pista. E tinha pelo menos uns 4 ou 5 caminhões de bombeiro enormes, e eles jogando água. E a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, será que tem alguém ali dentro? Se tinha alguém ali dentro, ou se deu tempo de sair, enfim. Claro que o meu lado não aconteceu nada, mas o povo estava curioso mesmo para ver o que tinha acontecido e estava bem devagar, por isso o trânsito. Quando eu passei, eu vi que passei pelo carro em chamas e vi uma família próximo ali que não eram os bombeiros, né? Aí eu deduzi que era a família que estava no carro e que, graças a Deus, saiu do carro antes de pegar fogo. Se eu fosse chamado para falar um pouco sobre isso, eu poderia, com muita autoridade, falar o que aconteceu. Pelo menos daquele tempo que eu passei de carro. Eu não sei o que aconteceu com o carro, eu não sei o que aconteceu com a família, nem antes e nem depois. Mas aquilo que eu vi, eu posso falar para você, como eu estou falando agora, ou para outra pessoa, ou diante de um juiz. Há muito tempo atrás, aconteceu uma outra situação. Essa foi bem ruim. Onde eu fui chamado para servir uma moça que tinha acabado de apanhar do seu namorado. E, claro, eu fui, liguei para a polícia. Quando eu fui, já liguei para a polícia para ir para lá. E cheguei, o rapaz tinha saído, acabado de sair quando eu cheguei, logo depois veio a polícia, enfim, cuidamos da moça, né? É uma história muito trágica, muito difícil, muito ruim, e foi muito difícil para mim também. Fomos para a delegacia de polícia depois e fizemos todo o procedimento com a moça. Uma semana depois, eu fui chamado pela corte para testemunhar contra o rapaz que tinha agredido a moça. Irmãos, vocês não fazem ideia como é terrível fazer o que eu fiz. Eu fui chamado, eu tinha que ir, sentei lá, e diante do juiz, todo aquele procedimento que você já sabe, já vê nos filmes, ou se você já participou disso, levanta a mão, fala que você só vai falar a verdade, e aí contei a história que eu vi, e aí a juíza me perguntou, pediu para eu apontar o dedo para a pessoa que eu vi saindo da casa dela. E aí, com o dedo, eu apontei para o rapaz que estava sentado ao lado do seu advogado. Foi uma das sensações mais horrorosas que eu já participei da minha vida, mas fui chamado na minha obrigação de alguém para testemunhar em relação àquilo que eu vi. A verdade que eu quero compartilhar hoje biblicamente com você é que só podemos testemunhar sobre alguma coisa que nós vimos, ouvimos ou experienciamos. Então, vamos para 1 João capítulo 1, que diz o seguinte, 1 João capítulo 1,
os versos seguintes. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Sempre me pergunto por que há um número crescente de pessoas que se dizem ou se intitulam cristãs, crentes, pessoas seguidoras de Jesus, e o mundo ainda não se transforma, sabe? A realidade ao nosso lado não melhora, o Estado não melhora, o governo federal não melhora, as guerras não diminuem, as igrejas, nominalmente, as igrejas, institucionalizadas, não são tão relevantes como deveriam ser ou poderiam ser. As nossas relações diárias, aqui, na nossa casa, não edificam tanto quanto poderiam edificar. E eu fico sempre me perguntando essas coisas, meu Deus, por quê? Por que isso tudo? As pessoas dizem tanto que te amam, as pessoas dizem tanto que são cristãs e que te adoram, e não há transformação. Então, a gente só consegue dizer de Deus se a gente experimenta dele. A gente só consegue experimentar de Deus se a gente busca ao Senhor. Perceba uma coisa, na semana passada o pastor Pedro ele conversou um pouco sobre os frutos eternos e eles só podem ser gerados a partir de uma relação com Deus. Não dá para você mensurar ou tentar produzir frutos que são eternos se você não está conectado com aquele que faz de você alguém que pode produzir frutos eternos, que é o Espírito Santo de Deus. Quando João escreveu isso aqui, ele se enche de propriedade, de autoridade para falar o que ele está vivendo, para falar o que ele está falando. Ele fala daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu, que seus próprios olhos viram, aquilo que ele contemplou e aquilo que as suas mãos apalparam. É disso que ele proclama a palavra da vida. Se você começa a olhar para dentro de você, ok, esse foi o discurso de João. Se você começa a olhar para dentro de você, eu preciso que você responda algo para dentro do seu coração. O que você tem apalpado, o que você tem ouvido, o que você tem visto, para que você fale sobre. Percebe que aquilo que a gente tem paixão, a gente fala com paixão. Aquilo que é uma novidade para você, quando você quer contar para as pessoas, e quando você conta daquele jeito, chega a ficar vermelho, chega a ficar com a veia alta aqui do pescoço, porque, pelo menos o meu jeito, né? Meu jeito de funcionar. É o meu jeito de funcionar, vai. Mas você fala com paixão daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você experimentou. Eu acho que o nosso grande problema de tentar testemunhar ou tentar falar de Deus e não está produzindo frutos, não está produzindo vida nos lugares que a gente está tentando falar, é porque está faltando propriedade, está faltando autoridade,
está faltando a própria experiência. Porque mesmo que você tente falar daquilo que eu sou apaixonado, daquilo que eu amo, você vai falar a respeito daquilo que eu amo, não do que você ama. Você vai falar daquilo que eu sou apaixonado, não daquilo que você é apaixonado. Quando você fala do que eu amo, do que eu sou apaixonado, do que eu vi, do que eu experimentei, é diferente de quando você vê, experimenta, toca, ouve e fala sobre isso. E talvez o nosso grande problema sistêmico religioso seja exatamente esse. Que a gente está tentando pegar as experiências dos outros, fazer da nossa e tentar falar delas para as pessoas. A frase como, por exemplo, olha, eu estou tentando trazer aquela pessoa para a igreja. Para quê mesmo? Para fazer o quê? Para chegar aqui e ouvir uma mensagem edificante? Mas espera, se ela trabalha com você, ela não poderia estar ouvindo, ou não deveria estar ouvindo isso todos os dias da vida dela enquanto trabalha com você? Ah, não, é porque eu gosto do louvor, o louvor é muito legal na igreja. Ok, mas, olha, de verdade, nós somos bons, muito verdade. Mas, se você pesquisar, você vai ver que também tem muita gente boa por aí. Tem muitas bandas legais também que você pode ouvir junto com o seu parceiro, com o seu colega de trabalho, e deles partilhar do Evangelho, e a partir deles vocês podem louvar a Deus. Se você está apaixonado pelo Evangelho de Jesus, se você vê, ouve e experimenta, aquilo que você fala para as pessoas te enche, aquilo que você fala para as pessoas é recheado, é revestido de paixão e de autoridade. Enquanto você tentar fazer da minha experiência a sua, ou da experiência dos seus pais a sua, ou a experiência de um amigo seu que você respeita muito por ser cristão, da sua, você não vai experimentar Deus. Você não vai ter história para contar sobre Deus e você. Você não vai conseguir me apaixonar com aquilo que você crê. John Burke, ele diz que não adianta você tentar falar os seus argumentos sobre a sua fé. Não adianta você me ganhar em argumentação, porque eu também tenho boas argumentações para você contrárias a essas que você tem. Me apresenta uma fé contagiante. Me apresenta, me mostra daquilo que você experimenta, daquilo que você experiencia com Deus. Aí é possível que eu mesmo te pergunte, o que acontece com você? Por que você vive isso? Por que você toma esse tipo de decisão? Por que você escolhe esse tipo de caminho? A vida se manifestou, versículo 2, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Depois de manifestada a glória de Deus, nós somos a apresentação da glória de Deus para o mundo. Enquanto o mundo está em caos e está perdido, é minha responsabilidade sua, nós que dizemos que temos uma experiência com Deus ou relacionamento com Deus, viver como testemunhas vivas, como embaixadores do Evangelho. E só podemos ser essas coisas se nós vivemos com Ele. Só podemos falar daquilo que vimos. Só podemos falar daquilo que ouvimos. Só podemos falar daquilo que experimentamos. Como eu falei para você do acidente que eu vi, ou da moça que eu testemunhei contra o seu namorado. Ninguém tira essa autoridade de mim, porque eu vi,
Eu experimentei. Ninguém pode tirar de você a autoridade daquilo que você experimenta, daquilo que você experiencia, experimenta, vivencia com Deus. Ninguém pode. E fala com paixão, porque é a sua verdade com Deus. Biblicamente fundamentada a sua relação com o Pai. E aí, para que você viva como o João está nos desafiando a viver, você precisa investir tempo. Não adianta. Não adianta você dizer que você é testemunha de Deus, testemunha do Evangelho de Jesus, se você não investe tempo. A gente trabalha, e trabalha muito, eu sei que trabalha muito, e a gente gosta de falar no trabalho, de trabalho. Por quê? Porque a gente está cheio do trabalho. Se você não está cheio das provocações do Espírito Santo, porque você o busca, você não fala, você não testemunha, você não brilha, você não nada. E olha, de verdade, eu sei que você pode até gostar desse nosso estudo bíblico, dos nossos cultos online, do nosso culto de oração na sexta-feira, online, presencial, mas isso não te abastece por completo. Sinto muito, você vai ter que ter a sua busca. E aí o como, eu também não sei. Porque como somos tão diferentes, você vai ter que buscar o seu jeito de se conectar com Deus, de ouvir, de ver, de tocar, de sentir Deus. Daí você pode afirmar que você fala daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Olha o versículo 3. Nós proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Só é possível falar daquilo que nós queremos que as pessoas vivam se a gente tem paixão. Não adianta você tentar convencer os seus amigos que Jesus Cristo é o Senhor, se Ele não é o seu Senhor. De segunda a sexta, de segunda a segunda. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Não adianta você não alinhar o seu discurso com a prática. As pessoas vão saber que você é mentiroso. As pessoas vão perceber que o seu testemunho é fraco, melhor, falso. Vão perceber que aquilo que você, quando vai falar de Jesus, você fica gaguejando e fica nervoso porque você não está apaixonado por isso, não é verdade dentro do seu coração, entende? Primeiro João, no capítulo 2, o versículo 6, fala o seguinte: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O maior testemunho do que você vê, ouve e experimenta com Deus é o seu jeito de andar. É o seu jeito de viver a vida. Temos que pregar, sim, com a boca, sim. Mas o maior testemunho de que Jesus é verdade no seu coração é como você vive a sua vida. Deixa as pessoas verem como você vive e aí elas vão poder afirmar para você, está aí uma pessoa que é crente, está aí uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, que busca na palavra, que ama Jesus, que se doa para os outros, que é generoso, que ama o próximo como a si mesmo, que ora e abençoa os seus inimigos. Está aí alguém que eu tenho dificuldade de conhecer, mas eu conheci um na minha vida, que é o fulano de tal, e tomara que seja o seu nome dito pelos outros. Se a gente ficar tentando dar certo no Evangelho só pelo discurso, a gente vai continuar afastando as pessoas do reino de Deus e não aproximando elas desse nosso time. Porque vão ver que o nosso discurso é falso.
Eu não queria isso para você, na verdade, eu não queria isso para nenhum de nós que dizemos que proclamamos o nome de Jesus Cristo. Por isso, a minha oração é que você experimente mais de Deus. Mais da oração, mais da Bíblia, mais das boas relações. Para que, à medida que você vai buscando em Deus, você vai tendo experiências com Ele. E aí, a partir disso, irmãos, a partir disso, eu vou ver o brilho no seu olho. E qualquer um vai ver o brilho no seu olho, que é verdade o que você está tentando falar comigo, porque você experimentou. Vamos juntos dar as mãos para que a gente proclame a verdade do Evangelho, sendo verdade para nós primeiro. Do contrário, vão ser discursos jogados para o vento. A minha oração é que a gente faça isso, juntos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Um beijo enorme para vocês, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.